Olá meus amigos viajantes do fantástico mundo da química. A aula de hoje está relacionada com os fundamentos da química orgânica. Vamos estudar a classificação dos átomos de carbono nas cadeias carbônicas. Primeiro a gente vai falar um pouco da classificação de acordo com as ligações. Percebe que aqui temos um carbono, não é? Fazendo 4 ligações. O carbono fazendo 4 ligações é um carbono hibridizado em sp3, onde percebe que os ângulos aqui são de 109,5 graus. Não é isso? O carbono fazendo 4 ligações simples, hibridizado em sp3, geometria tetraédrica. Esse outro exemplo aqui, temos um carbono fazendo aqui, uma ligação dupla, que seria representado por esse azulzinho aqui, né? Ligação dupla, e 2 ligações simples. Temos o carbono hibridizado em sp2, geometria plana, também chamado de um carbono trigonal plano. E aqui, por exemplo, temos carbonos aqui, fazendo ligação tripla entre eles, e cada um estaria fazendo uma ligação simples com átomos de hidrogênio. Percebe que aqui já vai ser um carbono com a geometria linear, também hibridização sp1, tá certo? Então veja só, a forma como o carbono se liga também, e como ele é chamado, é super importante para você caracterizar os carbonos dentro de uma cadeia carbônica. E é isso que a gente vai sistematizar através de uma tabelinha na aula de hoje, tá certo? Vamos comigo? Eu queria aí dar um alô aí para os alunos do Instituto Federal de Pernambuco, campus Vitória de Santo Antão, que foram eles que pediram essa aula, e com muito prazer eu estou fazendo essa aula para vocês. Especialmente os alunos do 5º período do IFPE Campus Vitória de Santo Antão. Aquele abraço, tamo junto! O carbono, quando ele se apresenta formando aqui 4 ligações, percebe que o carbono formando 4 ligações, temos que associar também ao carbono com ângulos entre os ligantes de 109 graus e 28 minutos, sabendo que alguns autores chamam isso também de 109,5 graus. Percebe? Então, ângulos aqui, de 109 graus e 28 minutos, ou simplesmente 109,5 graus. O carbono formando 4 ligações simples, ele também é chamado de um carbono tetraédrico. Percebe que essa geometria também é chamada de geometria tetraédrica. E o carbono dessa forma você vai dizer que ele está sempre hibridizado em sp3, tá certo? Então, meus amigos, uma questão ela pode se referir ao carbono como o carbono formando 4 ligações simples, o carbono hibridizado em sp3, o carbono tetraédrico, percebe? Vamos lá. Aqui agora, o carbono quando faz uma ligação dupla e 2 ligações simples, o ângulo entre esses ligantes vai ser 360 dividido por 3, que dá um total de quê? De 120 graus. Portanto, o carbono, quando forma uma ligação dupla e 2 ligações simples, dizemos que ele tem também uma geometria chamada trigonal plana. Certo? E a hibridização é um carbono hibridizado em sp2. Tudo bem? Os últimos casos aqui é quando o carbono faz 2 ligações duplas ou o carbono faz uma ligação tripla e uma ligação simples. Percebe o carbono desta forma? É um carbono aqui que vai ser linear, a geometria linear, e o carbono, vamos ter aqui ângulos de 180 graus entre os ligantes, tá claro? E a hibridização é a hibridização sp1. Lembrando que a hibridização
não é? É a fusão de orbitais atômicos com a formação de novos orbitais híbridos. Para você, seria interessante você memorizar essa tabelinha e associar sempre o carbono formando 4 ligações simples é um carbono sp3. O carbono formando uma ligação dupla e 2 simples, o carbono sp2. E o carbono formando 2 duplas ou uma tripla e uma simples é um carbono sp1. Tá claro? Agora, vale aquela dica, né? Por exemplo, esse S vem daquela história, né, do diagrama energético de Linus Pauling, não é não? E o S, meus amigos, só pode ser 1. O P, ele varia de 1 até 3. Ou seja, se você esquecer, para você descobrir a hibridização, você pode fazer assim, ó. Você compara o número de ligantes ao redor do carbono, você conta o número de ligantes ao redor do carbono e iguala essa soma. Por exemplo, aqui ó, o carbono formando 4 ligações simples poderiam ter hidrogênios aqui, não é? Então a gente tem 4 átomos de hidrogênio, e aí veja só, S é sempre 1, 1 mais 3 dando um total de quê? De 4. Tá claro? Por exemplo, o carbono aqui ó, formando uma dupla e 2 simples, seria o caso de entrar o quê? Um oxigênio e 2 hidrogênios. Portanto, temos o quê? 3 ligantes. Enquanto, se o S é só 1, 1 mais 2 dando um total de quê? De 3. Você percebe que há uma coincidência. Por exemplo, o carbono aqui ligado ao nitrogênio e ligado ao hidrogênio, ou ligado a 2 oxigênios. Percebe que para cada carbono temos 2 ligantes. O que a gente faz? 1 mais 1 igual a 2. Tá claro? Vamos lá, agora vamos para a classificação dos átomos de carbono em uma cadeia, de acordo com a quantidade de átomos de carbono aos quais, né, ele está ligado, tá certo? Vamos que vamos, agora a gente vai conversar sobre a classificação dos carbonos na cadeia, de acordo com o número de carbonos aos quais ele vai estar ligado. Então vamos lá. De acordo com o número de carbonos ligados a ele, o carbono pode ser um carbono primário, que é aquele que só está ligado a um átomo de carbono. Pode ser um carbono secundário, pode ser terciário ou quaternário. Então vamos lá, vamos treinar isso nessa molécula aqui, não é? Nessa estrutura molecular. Eu gostaria de, com vocês, ir colocando para cada um desses carbonos, a gente vai colocar P se ele for primário, S se for secundário, T se for um carbono terciário e Q se for um carbono quaternário. Vamos embora? Então vamos lá. Perceba esse carbono aqui, ó. Ele só está ligado a um átomo de carbono. Logo ele vai ser classificado como carbono quê? Primário. Então veja só, esses carbonos da extremidade, ó, são todos primários, ó. Esse carbono só está ligado a um carbono, esse carbono só está ligado a um carbono, aqui também ó, só está ligado a um carbono. Agora perceba esse carbono aqui. Esse carbono está ligado a 2 carbonos, logo ele vai ser um carbono o quê? Secundário, porque é um carbono que se liga a 2 outros átomos de carbono. Aqui também ó, átomo de carbono secundário, valendo meio big. Esse aqui vai ser o quê? Boa! Quem respondeu que vai ser o quê? Um carbono terciário. Por quê? Porque ele vai estar ligado ó, a 1, 2, 3 átomos de carbono. Vamos lá? Esse aqui central vai ser um carbono o quê? Observa que esse carbono está ligado a 4 outros átomos de carbono. Logo, ele vai ser um carbono o quê? Quaternário. Tudo bem? Vamos embora. Aqui, ó, um carbono que se liga a 2 carbonos, ele vai ser um carbono considerado o quê? Secundário, percebe? Esse carbono aqui vai ser considerado também secundário. Tá errado. Cuidado, meus amigos. Aqui não pode ser secundário porque eu chamo a atenção da presença do oxigênio. Oxigênio não é carbono. Oxigênio é oxigênio. Então esse carbono só está ligado a um carbono, visto que aqui trata-se do oxigênio, que por sinal é um heteroátomo nesse caso, né? É o heteroátomo. Aí você diz, Sadia, o que é um heteroátomo mesmo? É um átomo diferente de carbono, entre átomos de carbono, tá certo? Então veja só, esse carbono aqui ele vai ser considerado como carbono o quê? Como carbono primário. Tranquilão? Então aqui, ó,
esse outro só está ligado a um carbono, então também um carbono o quê? Primário. Vamos lá, indo para cá. Esse átomo de carbono está ligado a quê? Está ligado a 3 outros átomos de carbono, amém? Então ele vai ser um carbono o quê? Terciário. Esse da ponta vai ser um carbono primário. De novo aqui, ó, pegadinha novamente, ó. Esse carbono está ligado ao oxigênio, que é também heteroátomo, né? Percebe que esse carbono aqui ele vai ser também um carbono considerado carbono primário, porque só se liga a um carbono. Tá claro? Aqui em cima, ó, esse carbono aqui de cima vai ser também considerado um carbono primário. Por quê? Aí você diz, ô Cláudio, ele não está ligado aqui a nenhum átomo de carbono, né? Visto que ele só está ligado ao oxigênio. Tudo bem, meus amigos. Mas veja só, átomo de carbono primário é aquele que só se liga a um átomo de carbono ou a nenhum átomo de carbono. Embora alguns materiais também chamem, quando ocorre algo desse tipo, de carbono nulário. Ou seja, o carbono primário, quando o átomo de carbono não se liga a nenhum carbono, alguns livros eles também dão a esse carbono o nome de carbono nulário. Sendo que isso aqui é algo, né, que ele é meio que em desuso nas provas, tá claro? Falta a gente ver ainda o carbono assimétrico. Vamos ver o que seria um carbono assimétrico. O carbono assimétrico, ou quiral, né? Ou carbono quiral. O que é um carbono assimétrico ou carbono quiral? É um carbono que está ligado a 4 outros ligantes, não é? Onde aqui eu posso chamar de ligante que eu vou chamar de R1, ligante que eu vou chamar de R2, ligante que eu vou chamar de R3, e ligante que eu vou chamar de R4, onde todos esses ligantes são diferentes. Então, o carbono assimétrico ou quiral é aquele carbono hibridizado em sp3, onde o carbono faz 4 ligações, né, porque está hibridizado em sp3, e ele se liga a 4 ligantes diferentes. Ou seja, podemos dizer que R1 é diferente de R2, que é diferente do ligante 3, que é diferente do ligante 4. A gente tem aqui ó, o carbono que se liga ao grupo CH3, ligado ao grupo hidrogênio, ligado ao radical etil, CH2, CH3. E aqui, por exemplo, eu vou colocar o radical aqui, propil, normal propil, CH2, CH2, CH3. Fazendo isso, temos a presença de um carbono formando 4 ligações, não é? Onde esse carbono se liga a 4 ligantes diferentes, visto que o hidrogênio é diferente do etil, que é diferente do metil, que é diferente do normal propil. Portanto, trata-se de um carbono assimétrico. Muitas vezes o carbono assimétrico a gente costuma colocar com um asteriscozinho, né, indicando que ele é um carbono assimétrico. A pergunta que não quer calar: esse carbono aqui é um carbono assimétrico? Não. Por quê? Embora ele esteja ligado a 4 ligantes, mas tem 2 desses ligantes que são iguais. Metil é igual a metil. Então esse aqui não é assimétrico. Para ser assimétrico ou quiral, os 4 ligantes têm que ser diferentes. Tudo bem? Conseguiu compreender? Espero, meus amigos, que essa aula tenha te ajudado nesses fundamentos do fantástico mundo da química orgânica. Vamos na sequência, nas próximas aulas, vamos conversar sobre a classificação das cadeias carbônicas. Tudo bem? Você é show!